Olá, minha gente, Deus abençoe. É uma alegria estarmos aqui neste vídeo tão esperado. Nós vamos fazer um vídeo de perguntas e respostas. Eu estou aqui com a presença do professor Felipe Aquino. Professor, é uma alegria ter o senhor aqui. Ô Frei, para mim é uma alegria igual de poder estar aqui, poder conversar sobre as coisas da nossa fé, poder ajudar o povo a tirar suas dúvidas. Amém. Eu já disse isso algumas vezes, mas este homem aqui me ajudou muito a conhecer a fé católica. A partir dos meus 15 anos de idade, eu comecei a devorar os livros deste homem, porque ele escreve o conteúdo da Igreja Católica de uma maneira muito simples, muito direta, objetiva, que a gente entende. Então eu me lembro que quando adolescente, ali querendo descobrir a fé católica, eram os livros dele que eu devorava. É uma alegria tê-lo aqui. Eu abri uma caixa de perguntas num determinado e-mail e as pessoas me fizeram muitas perguntas. Eu selecionei algumas e agora a gente vai tentar responder para vocês algumas perguntas. Eu creio que esse vídeo vai ser muito interessante. Eu não sei se a gente consegue responder todas as perguntas que eu tenho aqui, mas a gente vai seguindo num bate-papo gostoso que vai, com certeza, tirar muitas dúvidas da sua fé. Professor, mais uma vez, uma alegria ter o senhor aqui. Creio que esse vídeo vai tirar vai tirar dúvidas de muita gente, vai aumentar a fé de muitas pessoas. E eu vou fazendo perguntas para o senhor. Uma pessoa perguntou: o que a igreja pensa sobre o Halloween? O Halloween é uma festa pagã, né? Não tem nada a ver com a nossa festa. Era a época das bruxas, lá muito tempo atrás, lá naquelas celebrações que havia lá na Escandinávia. Lá. Quer dizer, é uma festa que não tem nada de cristão, de católico, é pagã. Tanto assim que a igreja substituiu o dia lá de Halloween para o dia de Todos os Santos, exatamente para tirar a conotação pagã totalmente e colocar, né? Era uma cultura dos celtas, né? Que acreditavam nas bruxas, tal, e isso se propagou muito, né? Trouxeram inclusive para os Estados Unidos, né? Porque veio lá da Inglaterra, mas realmente não tem nada de católico, não tem nada de cristão, e as pessoas não devem realmente participar, porque São Paulo fala uma coisa muito interessante, né? Lá na primeira carta dos Coríntios, capítulo 10. Quem presta um culto que não é a Deus, quem recebe é o diabo. Nossa, então forte, muito perigoso a gente estar prestando culto a uma entidade idolátrica, porque São Tomás de Aquino tem uma obra que ele chama, até eu quero ver se eu publico essa obra pela nossa editora, já estou acertando lá com eles, a explicação do credo, exposição do credo. São Tomás de Aquino fala assim, que o demônio ele sempre quis ser adorado como Deus. Então o que ele faz? Ele esconde atrás do ídolo. Como o ídolo é uma coisa que não existe, ele recebe o culto de quem presta o culto ao ídolo. São Tomás de Aquino. Então a gente tem que tomar muito cuidado em cultuar as coisas que não são realmente divinas, porque a gente pode estar prestando, sem saber, prestando um culto até ao mal. Gente, ó, isso é muito importante, hein? O Halloween, então, você pode estar prestando culto não a Deus, né? Porque muita gente acha que é algo inocente, né? Uma festa inocente. É só para se divertir, mas tem uma realidade espiritual por trás. Eu já ouvi dizer, professor, que alguns exorcistas dizem que o Halloween é a festa de Ano Novo dos demônios. Sim. E nos Estados Unidos, já fui algumas vezes lá, e já ouvi pessoas dizendo que no Halloween é o tempo que somem muitas crianças. Ou seja, existem até cultos muito pesados acontecendo nesse dia. Então esse dia é um dia que o satanismo está em alta, né? Uhum. Ou seja, acho que ficou em poucas palavras claro. Não vale a pena, não pode, não é bom que um católico participe disso. Sabe, e é preciso dizer ainda, talvez mais alguma coisa para os católicos. Hoje eu estou vendo, sabe, Frei, os católicos querendo buscar uma série de coisas que nós não precisamos.
A nossa fé é tão rica, eu vejo gente falando aí em programação neurolinguística e constelação familiar e não sei o que mais. Nós não precisamos dessas coisas. Acaba que às vezes a pessoa se envolve numa coisa que não é muito boa sem saber, né? Eu gosto de um conselho que meu pai dava: prudência, água benta e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Boa. Olha aí, o conselho para você. Amém. Que bom. E para terminar esse assunto, você pode dizer, mas na minha escola, na escola do meu filho, está fazendo, então ele tem que participar. Não, você não é obrigado a participar. Não é. Ninguém pode te obrigar a isso. A escola vai fazer, você vai falar, meu filho não vai para essa festa. Pronto, e acabou. Tem a liberdade, né? Obsessão de consciência, né? Objeção de consciência. Está até na Constituição isso. Exatamente. Ninguém pode ser obrigado a fazer alguma coisa contra a consciência. Outra pergunta. Uma pessoa batizada na igreja evangélica casou e separou na igreja evangélica. Então, uma pessoa evangélica batizou na igreja evangélica, casou na igreja evangélica. Ela pode casar na igreja católica? Precisa ser batizada na igreja católica? Bom, se ela veio para a igreja católica, se converteu ao catolicismo, a igreja não reconhece o casamento lá no protestantismo como sacramento. Então ela, em princípio, pode casar na igreja católica. A questão do batismo tem que ver se esse batismo foi válido lá ou não, porque o Código de Direito Canônico, ele traz numa nota lá de rodapé do padre Jesus Hortal, que é um especialista nisso, uma série de igrejas que a igreja reconhece, igreja protestante que reconhece o batismo como válido. Então tem que ver se esse batismo foi válido ou não. Se houver dúvida, o que o pároco deve fazer? Batizar sob condições. Se tu não és batizado, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então é isso. É meio que até que simples, né? Então, uma coisa que é bom você deixar claro para você é que existem batismos de igrejas que não são católicas que a igreja aceita, tá? Então isso é importante você entender. Agora, qual que a igreja aceita, você precisa perguntar. Eu fui batizado na igreja tal, a igreja aceita? Tem uns que sim, tem uns que não. Né? Qual é o critério? Tem que ver o que essa igreja considera o batismo. Porque tem igrejas que consideram que o batismo não é importante. Para nós é fundamental. Então, quem não acha que é importante, aí esse batismo já não vale. Então, tem que haver realmente uma critério. Agora, normalmente fica a dúvida, essa parte. Aí é o batismo sob condições. Então, essa pessoa, ela... Se tem dúvida, tem que batizar na igreja católica, né? Como o professor está falando. Se a igreja aceita o batismo dela, então, ela já é batizada e ela pode casar na igreja católica porque a igreja não reconhece o casamento na igreja evangélica. Ou seja, o casamento tem que ser católico. Outra pergunta. Acho muito machismo não abrirem as portas para as mulheres estarem realizando missas também. Aonde fica tal igualdade? E aí, professor, as mulheres serem sacerdotisas? Padre, essa é uma questão que tem que ser bem explicada. O Papa João Paulo II, quando ele fechou as portas, né? Naquele documento dele, Ordinatio Sacerdotales, ele disse: a igreja não tem competência para mexer nisso. Por que ele colocou? Aí tem uma questão teológica, que é a seguinte: veja bem, o verbo, quando se encarnou, o verbo não tem sexo. Deus não tem sexo. Por que ele se encarnou como homem, não como mulher, para salvar a humanidade? Porque ele veio fazer o papel do sacerdote, que liga a humanidade a Deus. E por que ele veio como homem? Porque ele é o novo Adão. Então é um problema teológico. O sacerdócio é uma atividade, é uma missão do homem. Não é questão de discriminação com a mulher nem nada. É uma questão de missão. Entende? Então, por exemplo, a mulher tem uma missão de ser mãe, gerar um filho. O homem não tem essa missão. E aí nós homens não podemos ficar bravos com Deus. Senhor, eu não posso gerar uma criança, é tão bonito. Não, Deus é missão. Né? Cristo, ele é
ele é o São Tomás de Aquino, ele é o único sacerdote, os outros são seus ministros. Então, por isso que o sacerdócio é do homem. E veja, nunca, nem no povo judeu, houve sacerdotisa, só sacerdotes, né? E não era uma questão assim de cultura, não, porque havia uma série de religiões ali que tinha sacerdotisas no tempo dos judeus, e eles só tinham sacerdotes homens. Já era uma questão teológica. Então as mulheres têm que entender isso, não é uma questão de cultura, uma questão de discriminação, é uma questão teológica. Por isso que o Papa fechou as portas. E aí perguntaram para o Papa João Paulo II, o senhor está colocando isso dogmaticamente? A resposta da Congregação da Fé foi sim. Ou seja, essa é uma questão que a igreja não muda mais. Olha que bem. Gente, e é interessante, né, professor, que ela coloca machismo. Como se... Gente, não existe esse negócio de machismo e feminismo dentro da igreja. Essas coisas não entram. Machismo e feminismo não entram. E nem racismo. Eu gosto de colocar isso. Quantos santos negros nós temos, né? Que beleza, um São Benedito que era escravo, uma Santa Baquita. Então a igreja não tem discriminação, não tem racismo, não tem nada. Agora ela tem a questão teológica por trás, que muitas vezes o povo não entende, né? Sim. Nas Santas Ceias, inclusive na Santa Ceia, só homens, né? Jesus escolheu nem a Virgem Maria. Nossa Senhora. Nem a Virgem Maria. E ela não ficou brava por causa disso, né? Agora, a primeira que anuncia o evangelho é uma mulher. Uma mulher, tá aí. Maria Madalena é a primeira que anuncia o evangelho. Então, gente, é questão... Olha, muito bom, professor. É questão teológica. Então, nenhum papa tem autoridade para mudar isso. Isso. Seria um grande erro teológico, né? Se algum papa um dia chegasse, não, agora vamos ordenar as mulheres. As mulheres podem fazer muita coisa na igreja, como hoje já fazem, né? Mas ser padres, acho que ficou claro, né? Vamos lá. Uma outra pergunta, professor. Se um padre reza a missa estando em pecado mortal, o sacramento da Eucaristia dado por ele nessa missa é válido ou se torna sacrílego para todos os fiéis? Não, o sacramento é válido. O padre comete um pecado grave, porque não pode celebrar a missa em pecado mortal, porque inclusive ele comunga na missa. Então, aí nós temos que entender exatamente a diferença entre sacramento e um sacramento e um sacramental. O sacramento, quem opera é diretamente Deus, através do ministro, em persona Christi. Não importa se o padre é mais santo ou menos santo, é Cristo que opera. Se batizou, está batizado. Porque é Cristo que realiza aquilo ali, diferente do sacramental, que aí depende da fé do ministro e fé do fiel. No sacramento, não. Se a pessoa recebeu a Eucaristia, não importa se ela está em pecado mortal ou não, ela recebeu a Eucaristia. O Cristo está ali, que é uma ação de Deus. A pessoa vai cometer um pecado se fizer uma coisa errada. Então, pode ficar tranquilo, né? Se o padre realmente é padre legítimo, lícito, e ele consagrou, o pecado dele não passa para ninguém. Acho que ficou claro para você, né? O Santo Afonso Maria de Ligório diz que quando o padre vai celebrar a missa em pecado mortal, isso é muito trágico, né, para nós padres, porque terrível, ele né? é o sacerdote, né? Ele diz que quando o padre beija o altar, é o beijo de Judas que ele está dando. É duro, né? Então, quando o padre vai celebrar a missa em pecado mortal, ele já dá o beijo de Judas no altar, ou seja, no próprio Cristo já é um beijo de traição. Né? Então isso é muito triste. Mas que fique bem claro que por mais que o padre esteja em pecado mortal, você não tem nada a ver com isso, não passa para você, você está recebendo a Eucaristia. E isso é bonito, né, professor? Deus, é como se Deus não se utiliza dos homens, mas não depende dos homens, né? A graça dele atua mesmo com as nossas infidelidades, né? Isso é lindo demais. Outra pergunta. É permitido católico frequentar a maçonaria? Não é, padre. Tem um documento do Papa João Paulo II de 1983, dizendo o seguinte, que o católico ele não pode se associar a uma loja maçônica sob pena de pecado grave, impedido de receber a Sagrada Eucaristia.
Por que saiu esse documento em 83? Porque o Código de Direito Canônico anterior, que era de 1917, ele excomungava o católico que se associasse a uma loja maçônica. Quando o Papa João Paulo II, em 1983, renovou o código, ele tirou essa excomunhão. Aí perguntaram, mas então e agora? Agora o católico pode se tornar maçom? Aí ele a Congregação da Fé emitiu um documento aprovado por ele que não. O católico que se associar a uma loja maçônica, ele não é excomungado, mas ele está em pecado mortal. Ele não pode comungar. É um documento de 1983 da Congregação da Fé, aprovado por João Paulo II. Já deu para entender. O professor falou que é pecado mortal, então a coisa é grave. E aí, não dá para a gente aprofundar aqui, mas se é grave é porque eles, com certeza, seguem princípios que não são os nossos. Exatamente. Tem coisas que não tem nada a ver com a gente. E não é só não tem nada a ver, é contraditório. Não tem como ser católico e ser maçom, né? Mais uma pergunta. Não entendo por que anular o casamento. Se Deus ordenou até que a morte os separe, então não está em pecado quem pede a anulação, já que é uma lei humana? Veja, a primeira coisa que tem que ficar bem claro é o seguinte: a igreja não anula casamento, não existe isso. Se um casamento foi válido, nem o Papa pode anular. O que o tribunal da igreja fala? Ela fala que o casamento não aconteceu. Não foi válido. E aí tem uma série de razões. O Código de Direito Canônico considera pelo menos 19 razões que pode o tribunal declarar. O ponto mais importante é o chamado consentimento pleno. O que é o consentimento? É aquele sim que o casal diz no altar. Vocês querem se casar? É de livre, espontânea vontade? Ninguém aqui está com medo, está chantageado, está inteiro ameaçado de qualquer coisa, porque se houver alguma restrição a essa liberdade, o casamento não vale. E está certo, padre, o casamento é uma decisão pro resto da vida. Se a pessoa casa, eu tenho que casar porque senão o meu sogro me mata, não pode valer. Ou se o sujeito está embriagado, ou se o sujeito tem um problema mental, não sabe o que ele está fazendo. Então tem uma série de eu escrevi um livro, né, Família Santuário da Vida, onde eu coloco ali todos os cânones do direito canônico que fala quais são os pontos em que um casamento pode ser declarado nulo. Ou seja, ele não aconteceu, não houve o vínculo. Entende? Então o casal ele pode até ter morado junto, pode até ter filho, mas se não houve o vínculo, eles não estão casados diante de Deus. Porque Jesus disse, não separe o homem o que Deus uniu, mas Deus não uniu. Então, tem muitos casais que o tribunal declara que não. Então, não tem nenhum pecado da pessoa solicitar do tribunal a chamada petição, né, para que o tribunal analise o caso. Até porque é bom que você entenda isso. Ela pede a nulidade, mas não é sempre que a igreja dá. Não é sempre. Entendeu? Então você coloca assim, é pecado a pessoa pedir nulidade? Não. É uma investigação que vai acontecer. E tem que ter testemunha, tem que ter um processo gigantesco. Aí tem 3 juízes que julgam, né, exatamente para não dar empate. Tem 3 juízes, analisam tudo e julgam se aceitam ou não, né? Então, é a coisa séria. Então, a pessoa pergunta, é pecado pedir a nulidade? Não, é uma investigação que está acontecendo. Então, você pode ter certeza, tem muita gente que recebe negativa. Não podemos anular o seu casamento. Porque o que Deus uniu, o homem não separa. Não, certo. Mas é porque eu fui... existe muita pessoa que pode procurar a nulidade. Houve adultério no meu casamento. Não é caso de nulidade. Então, aí a igreja vai chegar para você, mas... dá para perdoar, não é caso de nulidade você receber, você teve um adultério dentro do casamento. Mas eu casei e só descobri depois que eu já estava sendo traída. Bom, aí é diferente. Aí é diferente. Você casou enganado. Será que você casaria se você soubesse que você está sendo traída? Não. Se eu soubesse, eu não teria casado. Sim. Então pronto, você foi enganada. Então isso é nulidade. Você dá para entender? Então não é pecado não pedir a nulidade, até porque a igreja não vai dar para todo mundo isso, e o professor deixou muito claro.
Não é que anula casamento, né? Não. Declara que não houve o casamento. Não houve casamento. Uma coisa importante de dizer é o seguinte: o que é motivo para que o tribunal declare que um casamento não foi válido? É alguma coisa que aconteceu antes do casamento. Porque se o casamento foi válido, o que acontecer depois não torna mais o casamento nulo. Se houve adultério depois, se um matou o outro, isso aconteceu depois do casamento. Se foi válido, acabou. O que acontece depois é outra história. Agora, o que o senhor falou, se antes do casamento houve alguma coisa que passa por depois, aí sim há indícios de nulidade. Eu gosto de dar o exemplo do meu pai e da minha mãe. Meu pai e minha mãe casaram na igreja, meu pai e minha mãe, e houve a nulidade matrimonial. E qual é a causa? É justamente o que a gente está falando. Minha mãe casou com meu pai e foi omitido dela uma doença que meu pai tinha, que causou muitos problemas no casamento, problemas graves. E escondeu da minha mãe. Mentira. Então minha mãe casou sem saber do real problema do meu pai. E aí trouxe muitos problemas para o casamento, muitos. Não estava dando certo, só depois que ela foi descobrir os problemas do meu pai, né? E aí a igreja entende que não houve casamento. Não houve casamento. Não houve o vínculo matrimonial. Ou seja, eu estou dando o exemplo até do meu pai e da minha mãe, porque foi algo que aconteceu antes do casamento, entende? Não foi depois. Não foi depois do acontecimento. Tipo, diferente se minha mãe soubesse. Não, eu sei que ele é assim, eu quero cuidar dele assim, eu entendo tudo, conheço todos os laudos médicos, eu amo ele assim. Aí é diferente, você tem conhecimento. Mas aí se foi omitido de você o conhecimento, né? Sim. Gente, é isso. Aos poucos a gente vai trazendo para você muitas dúvidas, professor, sobre essa questão. Vamos lá. O que a igreja acha da fertilização in vitro? A igreja é contra. O catecismo da igreja deixa bem claro. Existe um documento de 1983 da Congregação da Fé chamada Donum Vitae, o dom da vida, que o catecismo transcreve isso lá no catecismo. Ele fala o seguinte: a criança tem o direito de ser gerada pelos seus pais, num ato de amor. Porque é diferente você gerar um bezerro, você pode fazer até clonagem e tal, uma planta, mas o ser humano não. O ser humano tem alma. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, a paternidade e a maternidade foi dada por Deus. Deus me deu o dom de ser pai, eu tenho 5 filhos com a minha esposa e tal. Então, a igreja entende o seguinte, que não pode o ato de gerar a vida ser transferida para a mão de um biólogo, de um bioquímico, de um farmacêutico e tal, num tubo de ensaio. É o pai e a mãe que tem que gerar num ato de amor, gerar os seus filhos. O documento chama de ato fundante da vida. O ato que dá fundamento à vida é a participação do pai e da mãe. Muita gente não sabe disso, até já fez inseminação artificial. Então, quem fez sem saber, não cometeu pecado. Porque eles já falam que quando você faz uma coisa errada sem saber, não é pecado. Quando a pessoa sabe, aí é diferente, né? E outra coisa, né, padre? Isso aí também não é o ponto mais importante, mas há muito absurdo hoje por causa da inseminação artificial. Né? Hoje tem gente escolhendo, eu quero um filho de olho azul, não sei o que tal. Aí vai lá, a moça vai, às vezes escolhe um espermatozoide para fecundar um óvulo, aí escolhe lá num book lá de homens. Quer dizer, virou comércio. E caríssimo, né? Às vezes paga-se nos Estados Unidos, eu via lá $30 mil para fazer uma fecundação com um rapaz loiro, alto, do jeito que eu quero. Quer dizer, eugenia, né? Pois é, então aí, esse não é o ponto mais importante pelo qual a igreja nega. O ponto mais importante é o que eu já falei, mas a igreja realmente é contra. Mas eu não posso ter filho. A melhor coisa é adotar, né, professor? Sim. Adote uma criança. Tanta gente sem pai, sem mãe, você pode ser o pai ou a mãe adotivo dessa criança, né? Esse talvez seja o melhor caminho, né? A igreja sabe que é uma dor para um casal que não pode ter filho. Inclusive o catecismo, quando fala disso, diz que o casal deve unir essa dor à cruz de Cristo.
né? E é o que o senhor falou, pode partir para adoção ou pode partir para um trabalho de ajuda a tantas crianças aí em orfanatos, em coisas que precisam ter ajuda, né? Ou você também, eu também lido na linha da fé, professor, porque eu conheço muita mulher que não podia ter filho, o médico falou que não podia ter filho e teve. Depois teve, Veja Isabel, não poderia ter filhos e teve, velha, estéril. A Virgem Maria, sem ter sexo, se você para pensar, sem ter sexo, ela teve filho. Então, o que eu vejo de mulheres que por via da fé têm filhos, não está escrito. Agora, é claro, não é a gente que vai determinar as coisas, é Deus quem dá o filho. Mas talvez a adoção seja um caminho mais ideal. Gostaria de saber, professor Felipe Aquino, sobre cremação, o corpo após a morte, se a igreja aprova. A igreja não proíbe, desde que não seja para questionar a crença na ressurreição. Se a pessoa acredita na ressurreição, haverá a ressurreição do último dia, a igreja aceita a cremação. Mas a igreja, no fundo, ela prefere o sepultamento. Mas ela não proíbe a cremação. Agora, uma coisa que, inclusive foi o Papa Francisco que normalizou isso. Aquela caixinha que o crematório entrega para a família, onde está a cinza da pessoa, essas cinzas não podem ser jogadas na terra, no ar, no vento, não. No mar? Não pode. Aquilo ali são os restos mortais da pessoa que tem que ser sepultado ou guardado. Não pode ser assim espalhado na natureza. E a pessoa também tem que acreditar na ressurreição, né? Tem que acreditar na ressurreição. Não pode cremar para acreditar numa energia que agora vai ficar vagando essa alma. Aí muita gente acredita, não, é porque morreu, acabou tudo, não tem vida eterna, não tem alma. Aí não, aí a igreja... Na verdade, aí isso que a igreja não aprova, né? Acho que ficou claro. Por que quando morremos... vamos para o purgatório? A pergunta dela é assim, que parece que a pergunta já é um pouco errada, né? Por que quando morremos, vamos para o purgatório e não para o céu diretamente ou para o inferno? Bom, graças a Deus que existe o purgatório. Por quê? Porque está lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, está escrito assim: só se vê a Deus quem é santo. E eu pergunto, quem é que vai morrer santo? Perfeitamente santo, né? Então, o que diz o parágrafo 1030 do Catecismo? Diz assim: aqueles que morrem na amizade de Deus, mas não estão perfeitamente purificados, santificados, passam por uma purificação, que a igreja dá o nome de purgatório, esse nome não tem na Bíblia, para chegar à santidade perfeita e poder entrar na comunhão com Deus. Porque Deus é santíssimo, santo, santo, santo. Então, na comunhão com Deus não pode entrar nada que não seja santo. E quem de nós, padre, vai morrer 100% santo? É difícil. É difícil. Agora, então é o seguinte, o que a igreja fala? A pessoa morreu, ela é julgada. Se rejeitou Deus radicalmente, rejeitou a graça de Deus, aí vai viver sem Deus eternamente, é o que a Bíblia chama de inferno. Se morreu perfeitamente santo, vai para o céu. Se precisa se purificar, eu acho que a maioria passa mesmo pelo purgatório, sabe, padre? Por isso que a igreja, em todas as missas, reza pelas almas do purgatório, que é o melhor que a igreja pode oferecer por elas, porque a igreja explica que no purgatório a alma não pode mais fazer nada por ela, porque com a morte termina o tempo de conquistar méritos diante de Deus. Então, quem socorre as almas do purgatório, no sentido delas se purificarem, é a igreja do céu e a igreja da terra, que socorre a igreja do purgatório. Então é muito lógico, né? Para entrar no céu eu preciso ser santo. Mas como eu não consegui adquirir isso em vida, a santidade perfeita, então Deus me deu um estágio de purificação. Graças a Deus. Graças a Deus. O purgatório é um estágio de purificação para eu chegar no céu. Quem está no purgatório está no céu, já pode ficar tranquilo em relação a isso. Mas é um estágio de purificação bonito, né? Por Deus. Tem uma página escrita por São Francisco de Sales, doutor da igreja, sobre o purgatório. Tem até num livro que eu gosto muito, chamado Breviário da Confiança,
que ele explica em 11 frases o purgatório. Ele fala, é muito mais desejável do que temível. Embora a gente saiba que ali a alma sofre. E ela sofre, o que a alma sofre no purgatório? A saudade de Deus. Porque o que os santos explicam é quando a alma se desprende do corpo, ela tem uma sede de voltar para Deus, uma sede assim de amor. Mas ela sabe que ela não pode ir para Deus, né? Porque ela não está pura. Inclusive ele fala assim, se as portas do purgatório estivessem abertas para ela ir para o céu, ela não vai. Ela não vai, porque ela sabe que não pode ir. Interessante. Então, ela sabe que é indigna ela ir para Deus daquele jeito. Então ela quer se purificar. Então aquela dor que ela passa é uma dor assim, que tem um sentido. Entende? Então ele fala, é muito mais desejável do que sofrido. É um doutor da igreja, né? São Francisco de Sales. Maravilha. Uma pessoa pergunta aqui, por que quando morrer... Não, aqui é essa que eu já fiz. Pergunta assim, quem é o Espírito Santo? Seria uma espécie de entidade? Eu acho que a melhor resposta é uma pessoa divina, né? Pessoa com P maiúsculo. Assim como Cristo é uma pessoa divina, o Pai é uma pessoa divina, o Espírito Santo é uma pessoa divina. Né? Agora, é claro que ninguém vai entender isso, porque são 3 pessoas, mas um só Deus. É um mistério que não cabe na cabeça. Nossa cabeça é desse tamaninho e o mistério é infinito. Então, não cabe. Mas, aí eu gosto de explicar isso, né? Por que a gente sabe que existem as 3 pessoas? Porque Deus revelou. Né? No batismo de Jesus, o Pai falou, o Filho estava ali e o Espírito Santo desceu simbolicamente como uma pomba. Está ali, manifestação. Na transfiguração de Jesus, a Trindade se manifesta. O Pai fala, o Filho está ali, aquela nuvem que cobre, a igreja diz que é figura do Espírito Santo. Então, Deus revelou. Agora, não adianta Deus querer explicar para nós, que a gente não vai entender, porque não cabe na nossa cabeça. É como eu querer explicar para uma criança de 10 anos o que é física quântica. Não vai entender. Então, para que eu vou explicar? Né? Mas ele é o quê? Ele é... Veja, o Pai mandou o Filho para salvar a igreja. O Filho enviou o Espírito Santo para conduzir a igreja. Então, ele é o santificador, ele é o guia da igreja, ele assiste a igreja, ele assiste a hierarquia, ele opera na liturgia. Por exemplo, quando o padre vai consagrar a hóstia, tem aquela oração chamada epiclésia, ele invoca o Espírito Santo para que transforme as espécies no corpo santo. Quem é que faz a transubstanciação? É o Espírito Santo. Então é uma pessoa que São Paulo fala, não contristeis o Espírito Santo, ou seja, ele fica triste. É uma pessoa que sente, se alegra, né? Ficou claro, né? O Espírito Santo é Deus. Então não tem nada a ver com energia, com entidade, com essas coisas aí. É Deus. É Deus. Então você pode falar com o Espírito Santo, você está falando com Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. Tá sendo muito bom, né, gente? Eu tô amando aqui esse bate-papo, tô amando esse perguntas e respostas. Olha, quem me conhece sabe que eu não edito vídeos, eu aqui é tudo direto e reto. Eu tô em obra aqui, já tô vendo que tem um barulho aqui. Eu vou pedir para parar, professor, mas não vamos parar esse vídeo não. O senhor vai explicando a próxima pergunta e eu vou pedir para parar esse barulhinho que tá atrapalhando a gente. Mas veja, a próxima pergunta é interessante. Se o casal tem filhos, 2 filhos, e os mesmos já são de certa idade, acima de 40 anos, o marido pode fazer vasectomia? Então ele já tem 2 filhos... E os 2 filhos já têm 40 anos. Não, o casal já tem 40 anos. O casal já tem temos 40 anos, podemos fechar, podemos fechar com a vasectomia? Bom, a igreja não aprova, né? Por que a igreja não aprova nem vasectomia e nem laqueadura? Porque a igreja considera que é uma mutilação no corpo humano, né? Então, você não pode cortar um braço,
à toa. Você pode cortar um braço se houver uma gangrena. Aí pode cortar, ou algum, né? Eu tenho uma nora que teve que tirar um braço porque deu um câncer muito feio. Se não tirasse o braço, ela podia morrer. Mas tirar um órgão do corpo, especialmente aquele que é o transmissor da vida, a igreja considera uma mutilação muito grave. Então a igreja não concorda que se faça. Minha gente, esse é um assunto pesado para muita gente, mas não pode. A igreja não aprova, ela não pode... Não, se o casal precisa controlar a natalidade, a igreja considera. Tem um método natural, o método Billings, que funciona, né, padre? Acontece que as pessoas não aprendem direito a usar, porque se aprender direito, funciona. Entendeu? Tem métodos naturais para as coisas andarem melhor. Né? O método da ovulação. Outra pergunta. Gostaria de saber em que consiste o pecado contra o Espírito Santo. Na Bíblia diz que só há um pecado que Deus não perdoa. É o pecado contra o Espírito Santo. Meu Deus do céu, que pecado é esse, professor? O pecado do Espírito Santo não é um pecado como os outros. Matar, roubar, prostituir, adulterar. Não. O pecado contra o Espírito Santo é o endurecimento do coração. É o que o catecismo explica. Ou seja, a pessoa não se arrepende. Ela não quer se arrepender. Ela sabe que ela está errada. Deus oferece o perdão para quem se arrepende, mas ela não quer se arrepender. Então, acabou. Não é que falta misericórdia a Deus. Falta abertura à graça de Deus. Uma coisa muito bonita, padre. Eu acho isso maravilhoso. Está no Catecismo, parágrafo 948. O Catecismo fala assim: não há pecado que a igreja não possa perdoar, desde que a pessoa esteja arrependida e não queira voltar ao pecado. Então não importa se a pessoa matou 1000, mas se ela se arrepender mesmo, de verdade, se confessar, Deus dá o perdão. Porque ela se abriu para a graça do perdão. Agora, o que é o pecado contra o Espírito Santo? A pessoa não se abre. Por exemplo, aqueles judeus que queriam matar o Cristo. Quantas chances eles tiveram para reconhecer a divindade de Cristo? Até na ressurreição de Lázaro. Não, aí queriam matar o Lázaro, porque o Lázaro era a prova da ressurreição. Né? É um pecado contra o Espírito Santo. E Jesus fala do pecado do Espírito Santo no Evangelho, quando ele está fazendo o exorcismo e os fariseus disseram: ele está expulsando o demônio por Beelzebu. Pelo amor de Deus, como é que o demônio vai expulsar demônio? Que coisa mais hipócrita. Ou seja, para não reconhecer a divindade de Jesus, que estava de fato expulsando o demônio, ele inventa, ou seja, não abre para a graça de Deus, não se arrepende. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. E essa pessoa vai para o inferno, porque ela não quer o arrependimento, ela não quer o perdão, ela está escolhendo, né? Ela está escolhendo. E veja, por que eu estou falando agora que ela vai para o inferno? Porque a Bíblia diz que é o único pecado que Deus não perdoa. Mas não perdoa porque a pessoa não quer ser perdoada. Então vai para o inferno, você não quer. Por isso, padre, por isso que a igreja insiste tanto, né? A Santa Faustina Kowalska, com a pessoa se abrir para a misericórdia. A misericórdia de Deus está aí. O Cristo morreu na cruz para dar o perdão para qualquer pecado. E eu não me abro para esse perdão. Quer dizer, é como se você está com um câncer. Eu digo: eu tenho remédio para te curar. Eu não quero. Então vai morrer de câncer. Você está com um problema seríssimo. Eu tenho aqui o remédio. Não, mas eu não quero tomar esse remédio. Não, paciência. E Deus é tão... Inclusive eu já emendo outra pergunta, porque a pessoa perguntou assim: uma pessoa que comete adultério e se arrepende é perdoada? Claro. É o que a gente está falando, todo pecado é perdoado. Talvez o maior pecado que eu vejo que a igreja considera é o pecado de matar uma criança no ventre. Esse talvez seja... Aí a pessoa até é excomungada, né? Mas a igreja perdoa se você se arrepende. Perdoa. Se você se arrepende, a igreja te perdoa. Perdoa. Matou uma criança no ventre, a igreja, se você se arrependeu, é um dos piores pecados, mas a igreja vai te perdoar. O adultério, se você se arrependeu, vai te perdoar. Agora, o pecado contra o Espírito Santo, eu não quero perdão. Me veio agora na mente Jesus na cruz com o ladrão, um pedindo perdão e o outro não. Um se fechando. Um se fecha. Um abriu para e um abre o coração. E eu fiquei pensando, né, professor?
Deus é tão misericordioso que ele, até o último momento, ele espera. Uhum. Porque você fica... Preste atenção. Imagina, uma pessoa caminhou certo a vida inteira e ela recebe a salvação. O outro caminhou errado a vida inteira. Se ele pedir perdão no último momento da vida... Ele pode se salvar. Ele vai se salvar. Olha como Deus é bom. Né? Como Deus é bom. Então, agora, tem um pecado que Deus não perdoa. É o da pessoa que não quer. Tem uma coisa que a gente já fala também, padre, do pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado da desesperança. É a pessoa que diz assim, o meu pecado é tão grande que Deus não pode perdoar. Aí não se abre para o perdão. Como que não pode perdoar? Será que o seu pecado é mais forte do que o sangue de Cristo derramado? Nossa. Então é uma espécie de uma ofensa a Deus, achar o meu pecado é muito grande, não dá para Deus perdoar. Que para com isso. Eu vi um testemunho de um ex-satanista, Zacarias, eu acho que é o nome dele, e ele dizia que um satanista de alta patente, ele tem que assinar um documento de sangue dizendo o seguinte, Jesus Cristo morreu na cruz por todos, menos por mim. Exatamente. Exclui a misericórdia. E aí quando ele se converte, ele entende que aquele documento não valia nada, porque o documento que valia, o que Cristo... o documento que havia contra nós foi rasgado na cruz. Então ele assume e fala, não, cara, claro que Cristo pode me perdoar. Então ele se converte. Então, ou seja, sempre confiar na misericórdia de Deus. Acho que ficou claro, né? Boa pergunta. A próxima pergunta. Uma criança foi batizada primeiro na Umbanda, depois no catolicismo. O válido é o qual? Catolicismo. A igreja não reconhece o batismo de Umbanda, nem sei como é isso, né? A Umbanda não é cristã, não acredita em Cristo como Deus. Então não tem batismo válido. Então o que vale é o batismo da Igreja Católica. Veja bem, a igreja, que nem a gente falou antes, né, professor? A igreja aceita alguns batismos de algumas igrejas evangélicas, mas... São cristãs, né? São cristãs, acreditam em Cristo. E veja, é preciso que a pessoa que batizou diga, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, água, tal. Tem que usar a fórmula e a água. Tem que usar a fórmula igual a igreja faz. Agora, tem coisas que não tem nada a ver, né? Como é que é um batismo na Umbanda? Como é que é um batismo em outro... Não, e outra coisa, nem que cumpra algum ritual, eles não acreditam no que significa o batismo. O batismo significa o quê? A criança ali, ela morre com o Cristo e ressuscita com o Cristo. É o mistério da redenção que é aplicado. Se a pessoa não acredita nisso, não tem batismo. Uma pergunta interessante aqui. Tenho 6 anos de namoro. 6 anos de namoro. É pecado ter relação sexual? Já tem 6 anos de namoro. Mas não tem dúvida que é pecado. Não pecar contra a castidade. A igreja deixa bem claro, a vida sexual é só no casamento. Nem antes e nem fora. Nem antes que é fornicação e nem fora que é adultério. Então a vida sexual é no casamento. E é tão bonito e tão importante isso que a igreja considera que o ato sexual é o selo matrimonial. Antigamente, padre, depois que o padre celebrava o casamento, o matrimônio na igreja, ele ia à casa do casal e benzia a cama. Porque ali o matrimônio ia ser consumado. Veja como é que a igreja é a favor do sexo, desde que seja no lugar certo. Eu costumo fazer essa comparação, né? O olho é uma coisa maravilhosa. Eu acho que não tem nada mais bonito que o olho. Mas se você tirar o olho daqui e colocar ele na testa, aí vira um monstro. É o sexo. Ele é maravilhoso, no lugar certo, gera o filho, gera a união do casal, mas se você tira dali, então, você cria um monstro. O que o senhor está falando é para o casal de namorado? Sim. Se aplica também a casal de noivos? Noivo, o catecismo fala claro. E parece que também, então, se aplica a quem mora junto? Sim, e não é casado. Veja, até quem mora junto, porque às vezes a pessoa acha, eu moro junto, já estou casado, e até chama meu marido, minha mulher, só que na verdade... É concubinato. É como se fosse um casal de namorados que está morando junto. Tranquilo. Né? Então isso se aplica também nesses casos. Então assim, é pecado. É pecado.
e precisa que haja arrependimento e aí quem mora junto é outras complicações, né? Tem outros pormenores. É bem claro isso no catecismo. Dói, sabe, padre, que às vezes a gente encontra até padre que fala, tem amor, então, como é que é a expressão que eles usam? Amigado, né? Amigado na fé, casado é. Nada disso aqui, não aceita isso não. Tem que receber o sacramento do matrimônio para ser casado. Amém. Olha, a gente fez a quaresma da igreja esse ano, né? Estamos fazendo agora a quaresma de São Miguel. Professor, quantos casais casando? Quanta gente morando junto e casando? Eu encontro muitos que vêm até a mim, pessoalmente, ou por testemunho. 20 anos. Ontem mesmo, eu encontrei um na igreja, terminando a missa, ele falava, Frei, me convenceu, suas pregações convenceram. 10 anos que eu morava junto, vou casar agora. Gente de mais de 20 anos, 30 anos, porque tinha essa mentalidade, né? Amigado com fé, casado é. Não, casado é na igreja. Aí o sexo vai ser uma bênção, né? Vai ser bonito, vai ser santo. Outra pergunta. Boa tarde. Ela diz assim, poderia explicar melhor sobre a sanação radical? O que é isso? A sanação radical é sanação na raiz, né? No latim fala sanatio in radice. É curar na raiz, né? Às vezes houve um casamento onde alguma coisa não ficou bem esclarecida. Só vou dar um exemplo, né? Mas que depois o casal lá na frente entendeu que aquilo ali para eles não foi uma obstrução no casamento, mas era algo que objetivamente podia causar nulidades. Eles podem chegar ao bispo e dizer, olha, nós tivemos um problema lá atrás no casamento e tal, mas, né, por exemplo, um casal, um casa com o outro sem total informação sobre o outro. Mas depois chega lá na frente, esclareceu tudo, clareou tudo, e se tem receio que aquilo ali possa ter anulado o casamento, vai ao bispo, o bispo faz a sanação na raiz, ou seja, apaga o obstáculo que possa ter havido lá atrás. Isso um exemplo, tem outros exemplos que eu não saberia dar aqui agora, mas que o bispo sabe quando é que ele pode, né? Enfim, resolver um problema de trás que não ficou resolvido, mas que o bispo pode considerar. Aí o Código de Direito Canônico dá alguns exemplos. Tem aqui também, não sei se o senhor poderia dizer alguma coisa, aquele caso onde a mulher, por exemplo, ela quer casar na igreja de qualquer jeito, ela é católica, só que o marido não quer de jeito nenhum. Não é que ele não quer casar com ela, ele não quer ir para a igreja. Sim. Acontece muito isso. Ele tem aversão à igreja, então ele até aceitaria, mas ele não quer ir para a igreja. Então, parece que isso daqui é aplicado a essa pessoa pedir para o bispo a liberação do processo inteiro, né? De o marido precisar ir na igreja e tal. Teoricamente, é um problema do passado que aconteceu e que o bispo tem competência para dissolver aquela obstrução numa ação. Agora, aí é um caso que tem que ser analisado caso a caso, sabe, padre? Cada caso é um caso. É difícil a gente dizer assim, de modo geral, quando é que isso se aplica. Mas eu prometo, depois a gente um dia vai fazer uns vídeos só falando sobre isso. Eu acho que vale a pena esse assunto, eu acho que é muito importante. Eu dizia até para o professor Felipe Aquino, talvez essa sanação radical, ela é capaz de resolver muitos casamentos. Sim. Né? Muita gente que está morando junto poderia resolver através disso, né? Mas é claro, precisamos entender esse assunto, talvez trazer até um canonista, gente que... Não é simples. Não é tão simples assim, mas talvez resolveria o caso de muita gente. Uma pessoa... Não, isso aqui já respondemos. O senhor tem até um livro sobre isso, sobre essa pergunta. A pessoa pergunta assim, o que foi a Inquisição? O padre, não dá para explicar a Inquisição num programa desse rápido, né? Para você ter ideia, eu tenho um livro lá de quase 300 páginas, né? Porque a Inquisição foi uma coisa que
teve 6 séculos praticamente. A Inquisição começou em 1200, terminou em 1800. Né? Agora, por que aconteceu a Inquisição? Vou colocar só o ponto central da questão. Por volta de 1100, renasceu na Europa uma heresia antiga chamada gnosticismo. A gnose e era dualista. Dualista assim, é o seguinte sentido: acreditavam que um Deus bom acreditava que existia 2 deuses. Um Deus bom que só criou coisas espirituais e um Deus mau que só criou coisas materiais. Bom, então se um Deus mau criou coisa material, o que é material não presta. Então vamos desprezar o que é material. Então, por exemplo, proibia casamento, por quê? Porque o casamento gera um filho que é material, é matéria, então é do Deus mau. Chegavam até a matar a mulher grávida, apunhalada no ventre, porque ela estava trazendo um fruto do mal. Nossa. Isso lá por volta de 1100. Outra coisa, faziam verdadeiras convulsões sociais, por exemplo, sabe que o que é material é mal, incendiavam fazendas, queimavam plantações, uma série de coisas, né? Aí a doutrina, tudo isso aí é complicada para explicar assim rápido. Bom, o que aconteceu? Os reis começaram a pegar esse povo e botar na fogueira. Isso em 1100, o rei Roberto, chamado o Pio, francês, Pio quer dizer piedoso, colocou 13 cátaros, eram os chamados cátaros, na fogueira. Isso em 1100. A igreja não tinha nada a ver com o peixe. E a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. O imperador Frederico II instituiu a pena de morte na fogueira para esse povo. E aí, o que aconteceu? Os reis foram apertando a igreja tem que fazer alguma coisa. E a igreja entrou com a Inquisição. Por quê? Porque eles estavam matando gente sem julgamento. Então, quando o Papa, em 1231, Papa Gregório XI instituiu, Gregório IX instituiu o Tribunal da Sagrada Inquisição. Olha esse sagrado aí, a intenção foi corretíssima. Foi fazer o quê? Peraí, gente, você é acusado dessas coisas todas, vamos julgar. E a igreja nunca colocou ninguém na fogueira. O que aconteceu é o seguinte: o Tribunal da Inquisição, que era formado por grandes teólogos, inclusive santos. São Raimundo Penhaforte foi inquisidor, São Pio V foi inquisidor, São Domingos foi inquisidor. Gente da melhor qualidade. Para dizer o quê? Esse sujeito aqui, ele é herege ou não, e ele recebeu todas as chances para deixar isso. É herege. Quando a igreja dizia herege, o que acontecia? A igreja estava ligada com o Estado. Aí o braço secular, ou seja, o Estado, condenava a pessoa à morte. Por quê? Porque o rei, não a igreja, já tinha definido a coisa como o crime de heresia era considerado crime também civil. E a pessoa era punida. Entende? Agora, claro, a igreja o tribunal sabia que se condenasse alguém como herege, o braço condenar a morte, a igreja sabia. Mas ela não tinha como dizer que o sujeito não era herege. E outra coisa que nós temos que entender, no contexto da época, não podemos querer entender a Inquisição na mentalidade, nós temos que descer lá no contexto de 1200 e pouco. Para se ter ideia, São Tomás de Aquino dizia: é lícito a pena de morte do herege? São Tomás de Aquino dizia: é. Por que ele dizia que é? Olha a mentalidade da época. Se quem falsifica a moeda do rei vai para a forca, aquele que falsifica a fé, que leva a pessoa para o inferno, o pecado é mais grave ainda. Claro que isso não vale mais. Mas então a gente tem que entender as coisas no contexto da época. Isso é problema de cruzada, problema de Inquisição, problema de Galileu Galilei, problema de Savonarola, de Giordano Bruno, né? Esse livro que eu escrevi para entender a Inquisição, eu analiso tudo isso, mas a gente tem que voltar na cultura da época, senão a gente começa uma série de injustiça. Muito interessante, professor. Muito obrigado, porque talvez seja a dúvida de muita gente. Agora,
isso que eu estou colocando aqui é muito pouco, né? Sim. Quem quiser entender isso, eu escrevi um livro que eu pesquisei 10 anos e muitas fontes boas para entender a Inquisição. Inclusive, padre, quero colocar aqui uma coisa muito importante. O Papa João Paulo II, ele queria pedir perdão ao mundo pelos pecados dos filhos da igreja, não da igreja, dos filhos, no ano 2000. Então, em 1997, ele fez um simpósio sobre Inquisição no Vaticano, onde ele convidou os 30 maiores historiadores entendidos de Inquisição no mundo, independente de religião, de raça, de país, tinha até muçulmano. E eles fizeram 30 conferências e o Vaticano publicou um documento Le Inquisitione em italiano, 780 páginas. Eu comprei lá em Roma. Foi publicado na língua original de cada historiador. Eu tive que traduzir tudo isso, tinha francês, inglês, em português, tinha espanhol, né? Com base nesse, eu escrevi muita coisa do meu livro. Claro que eu usei outras fontes. É o melhor documento que existe sobre Inquisição. Esse documento, infelizmente, não foi traduzido ainda em português. Eu tenho ele no original, né? E olha, e outra coisa, isso foi feito aqui na Universidade La Sapienza da Itália. Quem coordenou foi o reitor da Universidade La Sapienza, que não é uma universidade católica, é uma universidade estadual italiana. É completamente, padre, do que a gente escuta hoje falar, não, porque a igreja matou milhões de bruxos. Para com isso. Pura lenda, entende? Quer dizer, a gente sabe que houve muitas propagandas anti-igreja por parte do protestantismo, por parte do iluminismo, que colocou essas coisas e a pessoa que não estudou a coisa a fundo acha que é verdade. Nada. Só para encerrar, o maior historiador da igreja, Daniel Ruppes, que escreveu a história da igreja em 10 volumes, ele diz o seguinte: se a igreja não tivesse feito a Inquisição, ela podia acabar. Porque o outro lado criou uma anti-igreja para destruir a igreja verdadeira. Então, no contexto todo da época, a gente entende, né? Por que santos e beatos participaram da coisa. Quer ver uma coisa interessante, padre? Deixa eu ler as obras de São Francisco. Santa Teresa d'Ávila, eles viveram no tempo da Inquisição. Sim. Você não acha uma palavra contra a Inquisição. Verdade. Nem São Domingos, que é de 1100, 1000 e pouco, nem São Francisco, que é de 1200 e pouco. Você não acha. Santo Antônio, não acha. É interessante, entendeu? Porque no contexto da época, eles entendiam que era uma coisa que precisava acontecer. Houve erro. Mas é um erro que você não pode analisar com a moral de hoje, com a psicologia de hoje. É igual hoje. A nossa igreja tem erros? Tem, mas não é o erro da igreja, é o erro de pessoas da igreja. Então, todas as épocas a igreja teve erros, todas as épocas, mas não a igreja, né? Os filhos da igreja, né? Uhum. Professor, muito bom. Acho que foi em pouco tempo, mas deu para esclarecer a gente, porque não é na faculdade que eu acho que a gente vai aprender isso. Os jovens não aprendem isso na faculdade, né? Então, muito bom, muito bom. Gente, a gente está já quase chegando ao fim, né? Já estamos aqui falando quase 1 hora e está sendo muito bom esse diálogo. Eu tinha muitas perguntas para fazer para o professor. Eu vou tentar ver as mais interessantes aqui, para a gente já ir terminando. Uma pergunta, a pessoa pergunta algo que é muito comum, muita dúvida de muita gente. O que a igreja tem a dizer sobre tatuagem? E se a tatuagem for cristã, pode fazer tatuagem? Então, lá no Antigo Testamento, no livro do Levítico, a gente encontra uma proibição a fazer incisões na pele, que o pessoal interpreta como tatuagem. Mas, na verdade, o que eram essas incisões na pele? Era um culto idolátrico. Culto àqueles deuses, Baals, Aserás, Moloque, etc. Claro que isso é terminantemente proibido, porque idolatria é proibida. Mas uma tatuagem de um santo, de Nossa Senhora, a igreja diga não faça. Por quê? Porque a medicina fala para não fazer.
E nas coisas de medicina, a igreja não opina, ela segue a medicina. Entendeu? A igreja aprendeu o seguinte: não é minha praia. Não é minha praia, eu não vou dar palpite. Agora, se for perguntar para qualquer dermatologista, eu devo fazer uma tatuagem, ele vai dizer não. Por quê? Porque estraga a pele. Então a igreja fala, então a igreja também acha que não. Entendeu? Porque todo mundo sabe que a tatuagem é difícil para tirar depois, você precisa se arrepender, é caro e é doloroso, é um processo que tem que ser feito com laser. E outra coisa, padre, você entrar no site do Ministério da Saúde, a pessoa que fez uma tatuagem tem que ficar 1 ano sem poder doar sangue. Por quê? Por causa de descontaminação. Então, por essas razões, a igreja fala que nem uma tatuagem de santo não deve ser feita. Porque o corpo, agora é um lado também religioso nosso. O corpo humano é templo do Espírito Santo, não é um outdoor. A gente não pode pregar um adesivo numa Ferrari, é proibido. Eu posso pregar um adesivo no corpo humano? Essas coisas que fazem pensar, né? Sim, sim. Acho que ficou claro, não é aconselhável. Agora, padre, virou uma moda tão grande que é uma coisa... Eu fico impressionado de ver como é que a tatuagem virou uma moda assim. É um modismo, né? É um modismo. Eu digo a você, se você já tem tatuagem, fique tranquilo. Já Sim, fez? Claro, já fez, já fez. Já fez, está feito. Agora, se você quer um conselho meu, e o Felipe Aquino também está falando a mesma coisa, não faça. É um conselho. Não faça. Mais do que ser pecado ou não ser pecado, estraga a pele. Sim. Isso é a medicina que fala, não é nem a religião. Sim. Então é um conselho. Se eu puder aconselhar um jovem que vem me pedir, alguém que vem me pedir, eu vou dizer, não faça. É o meu conselho, né? Eu creio que o professor também está falando isso. Vamos ver aqui. Gostaria de saber qual a posição da igreja em relação à abertura da vida para um casal com 4 filhos. Então, eu creio que a pergunta dela, já tenho 4 filhos, já dá para fechar? Já dá para fechar? Padre, esse é um dos assuntos que eu acho mais difícil na pastoral familiar. Casais que às vezes... Então, o que a igreja fala? A igreja ensina paternidade responsável. O que quer dizer paternidade? A igreja fala, o casal deve ter todos os filhos que puder criar bem, com tranquilidade. Chegou em 4 filhos, não pode ter mais? Então, a gente recomenda, então, se não dá mais, não tem condição física, não tem saúde, não tem dinheiro, então controla a natalidade. Agora, a igreja fala o seguinte, controle pelo método natural. É isso que está na documentação da igreja. Aí o pessoal pergunta, mas professor, o meu caso é especial, tal, já fiz 4 cesáreas, tal, posso, não posso? Eu digo, olha, eu não posso dizer nada, porque eu nunca li num documento da igreja as exceções. Não sei se, de repente, um bispo pode autorizar. Agora, eu, como leigo, eu não tenho condição de autorizar ninguém de usar um método ou outro método, entendeu? Porque você lê a Humana Vitae, não fala nada. Você lê a documentação de João Paulo II, lê o catecismo, você não acha exceções. Agora, eu vou abrir exceções. Eu vou dizer para um casal, não, você pode usar pílula, você pode fazer vasectomia. Eu costumo dizer para o povo que a igreja não permite, eu não permito. O que a igreja também não condena, eu não condeno. Então vai ficando claro para você que a igreja quer que você esteja aberto à vida. Agora, eu acho que o senhor está falando o seguinte, cada caso é um caso. Né? Se tem algum caso muito específico, tem que levar à igreja, tem que levar ao bispo, e para discernir essa situação. Agora, a chave de tudo é que tem que estar aberto à vida. Né? Sempre. O senhor já respondeu uma pergunta lá atrás, não pode fechar a vida com operações. Né? A igreja não aprova o uso de anticoncepcionais, o uso de todas essas coisas. Então, ou seja, é a promessa, é a grande promessa feita no casamento. Você promete receber todos os filhos que Deus te mandar. Educar na fé do e Cristo educá-los da igreja, na fé. Né? Eu gosto muito de Santa Zélia e São Luís, os pais de Teresinha. Tiveram 9 filhos. E se você olhar, Zélia não foi muito fácil para Zélia, porque ela, por exemplo, não amamentava. E é interessante, padre, que eles não queriam ter filhos. Sim. Para viver uma vida para Deus. Aí o diretor espiritual deles, não, se vocês casaram, vocês têm que ter filho. O casamento é para ter filho. Tiveram 9 por obediência ao diretor espiritual. 9 filhos. E mesmo com as dificuldades de amamentar, com as dificuldades de ter filho,
Zélias entendeu essa importância, né? E quatro irmãs. Eu tenho aprendido, professor, que essa questão de abertura à vida, ou você tem fé ou você não se abre. Ah, sim, sem dúvida. É um dado de fé. Sim. Porque se você ficar pensando, mas será que eu vou ter dinheiro para cuidar? Veja, é fé. Uhum. Você veja que no passado tinha-se muitos filhos, mas aquela mulher tinha fé. E nunca faltou nada para as crianças. Né? Então, assim, se você não tiver fé, você vai pensar que o dinheiro não vai dar conta. Se você não tiver fé, você vai falar, eu não tenho saúde suficiente. Entra vários fatores que a fé resolve. Uhum. A confiança em Deus. Claro, cada caso é cada caso, mas eu estou cada vez mais convencido de que a fé é fundamental para um casal. Sem dúvida, a fé é fundamental. Eu conheci um casal na nossa cidade que tiveram 24 filhos. Olha aí. Tiveram 23 e adotaram mais um. O pessoal do Lorena conhece, o pessoal Guatura. Esse homem, padre, um dia eu conheci ele. Eu era garoto ainda. Ele estava no 8º filho. Olha o que esse homem falou para mim. Me lembro direitinho que ele vendia tijolo. Meu pai estava comprando tijolo dele. Ele e os filhos faziam tijolo na beirada lá do Rio Paraíba. Um dia eu conversei ele na bicicletinha dele, eu conversando ele na minha casa, que ele estava entregando o tijolo lá. Ele falou assim, olha, quando nasceu o meu 8º filho, eu estava tão ruim das pernas, de bolso, que o padrinho da criança no batismo falou para mim, ele chamava ele de Baracho, ô Baracho, deixa eu levar essa criança, eu acabo de criar, depois eu devolvo ela para você, não vou ficar com ela não. Olha o que ele falou, padre, não, Deus dá, Deus cria. E esse homem teve 23 filhos, padre, com a mesma mulher, vários, ela morreu há pouco tempo atrás, com 90 e poucos anos. Aí diz que a gravidez faz mal, a mulher morreu com 90 e pouco, teve 23 filhos. O pessoal da minha cidade conhece, família Guatura. É o que o senhor falou. É impressionante, é um dado, né? De fé, né? É impressionante. Porque hoje a mulher tem 3 filhos, os médicos já falam que ela vai morrer no próximo. Você tem que tomar cuidado, você vai morrer. E às vezes a história prova que não é bem assim. Não é bem assim. Gente, mas cada caso é um caso. A gente sabe que a vida moderna hoje, padre, é mais difícil que a vida antigamente. Sim. A gente sabe, hoje as coisas ficaram mais caras. Sim. Antigamente era tudo, meu pai teve 9 filhos, né? Já a minha geração, eu e meus 9 irmãos, chegamos no máximo em 5. Então a vida ficou mais difícil. Não há dúvida sobre isso, a escola ficou mais cara, tudo ficou mais caro. Mas também não se pode... A mulher começou a trabalhar mais. Também não se pode zerar. O que está acontecendo é que o povo hoje está querendo zerar, não quer ter filho. O mundo está entrando numa implosão demográfica. Os países da Europa estão desesperados porque não nasce criança. E o que o Papa Bento XVI falou lá? Uma nação sem filho é uma nação sem futuro. Não tem jeito. A Bíblia sempre enxergou o filho como bênção. Uma né? bênção. Sempre como bênção. Enxergue seus filhos como bênção. Gente, eu vou ter que terminar, porque senão a gente vai ficar aqui. Tá tão gostoso. Gente, professor, eu vou fazer mais 2 perguntas, eu creio. Não, 3. Tem uma aqui que eu acho que é dúvida de muita gente. Eu vou tentar juntar uma em várias aqui. As pessoas perguntam assim, o que vai acontecer comigo depois da morte? Minha alma já é julgada por Deus? Como é que funciona esse caminho? Meu corpo vai para onde? Padre, isso é bem claro. Morreu, o corpo vai para a terra, acabou. A alma... O que é a morte? A morte é a separação da alma e do corpo. A alma é espiritual, a alma não morre, a alma não dorme, é espiritual. O corpo vai para a terra. Está escrito lá na Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Está determinado que cada um morra uma única vez, e em seguida vem o juízo. É assim, literalmente. Ou seja, São Paulo fala que vamos ser julgados no tribunal de Cristo. Segunda Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 10. Cada um vai ser julgado, vai se apresentar diante do tribunal de Cristo para receber a sua recompensa segundo o bem ou o mal que tiver feito nesta vida. É bem claro isso. É o juízo particular. Sim. Bem claro. E aí é aquela história, ali se decide a sorte eterna da pessoa, se ela vai
completar a purificação no purgatório, você vai para o céu ou você vai para o inferno. O juízo final, quando Cristo voltar, não vai mudar esse julgamento. Vai apenas apresentar isso de público diante de toda a humanidade para que a justiça total seja feita. Eu escrevi um livro, padre, em que eu explico isso, o cristão diante da morte. Esse livro eu explico essas coisas todas, assim, bem fundamentado na documentação da igreja. Então, é isso aí. É um bom livro, então, para ler. Um bom livro. Vamos lá para a penúltima pergunta. Uma pessoa pergunta assim: o que pode ou não pode na vida sexual de católicos casados na igreja? Estou vivendo uma grande luta no meu casamento sobre esses assuntos. Então, acho que a pergunta dela, ela até coloca aqui: sexo oral, sexo anal, coito interrompido. Me ajudem, por favor. Bom, é um assunto longo também para colocar. Por causa dessas perguntas que eu recebo muito, eu escrevi um livro, Vida Sexual no Casamento. Aconselho. Um livro para cristão. Inclusive, o nosso bispo, Dom Beni, deu o imprimatur, quer dizer, autorização para publicar. Porque eu falei, senhor bispo, eu só vou publicar esse livro se o senhor autorizar. Porque é uma coisa delicada, né? Então, padre, sexo anal não tem sentido. Por quê? Porque o sexo ele foi feito para gerar a vida. Ninguém vai gerar a vida desse jeito. Oral também. Ninguém vai chegar à consumação do prazer sexual oral gerando uma vida. Então, está descartado. Por quê? Porque o sexo tem duas finalidades, unitiva e procriativa. Se não atender essas finalidades, não está dentro do plano de Deus. Agora, o que o casal pode no ato sexual? As carícias são lícitas, né? Isso os bons moralistas colocam, né? Principalmente as mulheres precisam ser preparadas. Porque a vida sexual do homem e da mulher é completamente diferente. O homem é extremamente preparado para um ato sexual. Como diz o padre João Moano, o ato sexual do homem começa na cama, na mulher não, começa no café da manhã. Se ela não for amada durante o dia, tal, costumo dizer, para algumas começa lá no shopping, ou no restaurante, ou na lojinha onde ela vai comprar a sandália que ela quer. O sexo para a mulher está na cabeça, para o homem não. O homem está na genitália. Então, tem que haver o prelúdio, o lúdio e o pós-lúdio. O prelúdio é a preparação. Tem que haver a preparação. E aí as carícias que cada um aceita são válidas. João Moana, padre, psicólogo, escreveu vários livros, fala, vale até carícias orogenitais, desde que o casal aceite. E seja necessário para que ambos cheguem à satisfação sexual. Porque o grande problema hoje, padre, eu trabalho muito com casais há muitos anos. O grande problema é que o marido se realiza no ato sexual e a mulher não. Aí a mulher vai ficando frustrada e vai rejeitando o marido. E o marido começa a ficar no perigo de cair no adultério. Tanto é que o Código de Direito Canônico fala no débito conjugal. O Código de Direito fala o casal, um não deve se negar ao outro, a não ser por um motivo justo, motivo sério. Entende? Então, a atividade sexual é algo muito importante para o casal. O casal precisa cuidar da atividade sexual porque causa problemas de separação, muitas vezes. Ou, às vezes, adultério, né, padre? Porque é complicado. É um assunto bem complicado. E pelo jeito que ela coloca, às vezes também pode ser que o homem exige, né? Eu quero sexo oral, eu quero sexo anal, sendo que ela não concorda, ela não quer. Não pode, é uma violência. E você não é obrigada a dar o que não é justo. De né? jeito nenhum. Não é justo pedir algo que você não... É violência. Se você não se sente bem, né? Não, isso aí é exploração, né? E não é algo nem que dá para se sentir bem, não é algo que é lícito, né? Não é algo que seja bom. É isso aí. É um assunto complicado, né? Complicado. Não dá para falar aqui, mas eu acho que deu para esclarecer essa questão tão importante. O assunto está muito bom, muitas perguntas boas. Eu só peguei algumas. Gente, mandou mais pergunta ainda. A última pergunta, professor.
O que é teologia da libertação? Como reconhecê-la? O que é essa famosa teologia da libertação? Bom, a teologia da libertação, ela nasceu... A parte teórica foi meio desenvolvida na Europa, mas a prática dela aconteceu aqui na América Latina. A partir dos anos 60, com a pobreza na América Latina, que é real, né? Alguns teólogos começaram a desenvolver uma teologia de cunho marxista, que se chamou teologia da libertação. Cunho marxista, ou seja, vamos fomentar a luta de classe, vamos buscar a solução só pela política, e aí esvaziou a espiritualidade. Bom, eu escrevi um livro que eu não coloquei uma palavra minha, eu simplesmente compilei uma série de artigos, onde o primeiro é do Papa Bento XVI, que ele escreveu em 1985. E o título foi esse: Eu vos explico o que é a teologia da libertação. Essa de índole marxista. Padre, ele fala o seguinte: é a pior heresia que já aconteceu na igreja. Ele fala singular. Por que ele fala isso? Porque enquanto as outras heresias atacavam um ponto da fé, o Cristo não é Deus, o Espírito Santo não é Deus, a teologia da libertação, ele fala, revira o cristianismo no avesso inteirinho. Ele cria um cristianismo falso. Por quê? Porque ele tira o Cristo do centro e coloca o homem. Então, o João Paulo II diz, não é mais teologia, é antropologia. E aí não salva. Porque quem salva é Cristo. Interessante que um líder da teologia da libertação no Brasil é Leonardo Boff. E o irmão dele, Clodovis Boff, era adepto da teologia da libertação. O Leonil Boff escreveu um livro, Por que a teologia da libertação fracassou? Ele fala exatamente isso, porque tirou o Cristo do centro da teologia e colocou o homem, especialmente o pobre. Não é isso que vai salvar o homem. Então, é uma questão também longa. Quem quiser aprofundar, eu tenho um livro que chamei de Teologia da Libertação. Eu já escrevi há mais de 20 anos esse livro, Teologia da Libertação, onde eu não coloco nada meu. São palestras de cardeais, né, bispos que desenvolveram esse assunto. Então vem com uma máscara de que está ajudando os pobres, aquela coisa toda, mas vai perdendo toda a essência. Mas vem com o veneno marxista, que é a luta de classe, jogar, né, esse negócio de invadir terra, invadir propriedade. A igreja não aceita isso. João Paulo II, quando esteve no Brasil, falou várias vezes aqui para os bispos do Brasil, a igreja não pode incentivar, fomentar a invasão de terra e de propriedades alheias. Porque isso é revolução. Não é assim que se resolve. Tem que mudar as leis para haver benefício para o solo? Tem. Mas não pode ser feito na linha marxista. O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas, a gente sabe disso. Pelo que o senhor está falando, a teologia da libertação, ela esvazia a espiritualidade, esvazia, a fé. Padre, porque eles não acreditam que a solução é espiritual. É aí que está a chave. Acredita que a solução é simplesmente política e nesta linha. Aí que está a chave, ó. Não acredita que a revolução do mundo vai acontecer de uma forma espiritual, ou seja, não acredita. Acredita só que politicamente a gente vai resolver os problemas. Não valoriza sacramento, não valoriza a oração, não valoriza... Ótimo. Entendeu? Professor, vamos lá. Ó, tá claro para você, porque a pessoa está perguntando como reconhecer. A gente precisa dizer algo muito triste. Teologia da libertação continua ainda infiltrada dentro da nossa igreja. Né? E muito. Leigos que são adeptos dessa teologia, padres que são adeptos dessa teologia, ou seja, como reconhecer? Você vê a tônica, se a tônica é o social, se a tônica é o espiritual. Exatamente. Aquela pessoa não dá valor nenhum a sacramento, pode ser até mesmo padre, não dá valor a sacramento, não dá valor à oração, não dá valor ao Santíssimo Sacramento, não dá valor ao Santo Rosário, não dá valor à devoção. O negócio para ele é cuidar de pobre. O negócio para ele é o social. Não dá valor ao hábito. Exatamente. Entendeu? Ou seja, é fácil de reconhecer, não é tão difícil, não. Não é tão difícil, não. Agora, e tem que tomar cuidado.
e tem que tomar cuidado, porque a gente tem que ser da teologia da libertação do evangelho, né? Que ele nos liberta do nosso egoísmo e do nosso pecado. Uma outra coisa que a teologia da libertação eles esvaziam a moral, né? Também. Nada mais é pecado, tudo pode. Não, o pecado passa a ser só o social. Exato. Olha, o pecado começa a ser um pecado. Gente, era muita coisa para dizer, né? É uma teologia perversa. Olha, eu recomendo ler o artigo do Papa Bento XVI. Eu vos explico que a teologia... Porque aí, padre, não sou eu nem o senhor falando. Aí Bento XVI, alguém que é Papa da igreja falou. Entendeu? E olha, ele escreve, detalha. Depois ele entra na questão da liturgia, na questão da moral, na questão da exegese, na questão da hermenêutica, na questão da análise da Bíblia. Inverte tudo. Mas olha, para mim foi forte o que o senhor falou, porque eu nunca tinha pensado nisso. A teologia da libertação é uma das piores coisas que já existiram na igreja, porque ela desvirtua tudo. Porque aí eu estou pensando, a liturgia, aí começa a bagunçar a liturgia, começa a bagunçar tudo, os sacramentos, tudo vira... Não, ele fala, cria um cristianismo falso. Agora, seguinte, mantém toda a mesma nomenclatura. Sim, então engana. Aí que está o perigo. Engana. É lobo com pele de cordeiro. Exatamente. Jesus amado. E ó, tá cheio dentro da igreja, viu? Tá cheio. Vamos rezar. E vamos fazer a nossa parte. Vamos dar o nosso testemunho. Professor, muito obrigado por sua presença. Que alegria receber o senhor. O professor hoje rezou conosco o Santo Rosário, né? Estamos gravando esse vídeo logo após um Santo Rosário. Foi uma bênção. É muito bom ter o senhor aqui. Espero que tenhamos outras oportunidades. Ai, padre, se Deus quiser. Um grande abraço ao senhor, um grande abraço a todos que ouvirem essa gravação, que Deus abençoe a todos. Você que quer... Eu acho que esse programa... Eu falei para o professor, acho que esse programa está inaugurando algo no nosso canal. Vamos fazer algo de perguntas e respostas aqui, chamar pessoas muito competentes, como o professor Felipe Aquino, para responder. Eu acho que vai aumentar a fé de muita gente, né? Eu creio que algumas coisas a gente respondeu. Outras, talvez a gente deixou dúvidas. Mas é normal, a gente tem pouco tempo, né? Mas ao menos foi jogando luzes. Inclusive teve muitas respostas. Olha, eu não consigo responder tudo, mas tem um livro que eu escrevi sobre isso. Então, ou seja, vai agora pesquisar também, vai atrás, vai procurar. A gente tem as respostas, a gente sabe da verdade, só que tem horas que não dá para também trazer tudo aqui em respostas bate-pronto. Mas esses bate-pronto, acho que colabora, são pequenas pinceladas de fé. O professor Felipe Aquino, seria bom o senhor dizer no seu canal, o senhor responde perguntas toda semana? Segunda, terça e quarta-feira, de 7h30 da noite até 8h30 da noite, eu respondo perguntas que eu recebo durante a semana. Respondo por 4 redes, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Então aí, ao mesmo tempo. 3 vezes por semana, é um trabalho constante do professor Felipe Aquino. Você pode ir nas redes deles e conferir. E também aproveito para dizer que ele é um escritor de muitos livros. Então vale a pena. Eu ganhei esses 3 dele, que eu acho que são dos últimos, né? Olha aqui, ó. Calúnias e lendas sobre a Igreja Católica. Calúnias e lendas sobre a Igreja Católica. Este eu nunca li, é novo, eu pretendo ler, vale a pena. Inclusive, muitas perguntas que eu recebi tinham algumas calúnias e lendas. Tem um aqui do Dom Carlos Lema, um bispo da Igreja Católica, Internet e Evangelho, as tecnologias digitais e a vida cristã, sim, bispo auxiliar de São Paulo, que é da editora Cleofas também. E também tem esse aqui eu estou muito interessado em ler, Manual da Fé Católica para Jovens e Adultos. Esta é a nossa fé. Esse daqui são os mais recentes, tá? Então eu aconselho você ler Sagrada Tradição, Sagrado Magistério, Sagrada Escritura, vale a pena. Eu sou daqueles que falam, olha, pesquisa todos os livros de professor Felipe Aquino, eu acredito que já tem mais de 20, mais de 30. Na verdade, eu tenho 100 livros. 100, eu estou baixo ainda. Tem 100 livros. Então, tudo que é professor Felipe Aquino, pesquisa, compra, vai botando na sua casa e vai lendo aos poucos. Vale muito a pena.
Deus abençoe você, que Deus abençoe e que faça crescer sempre mais a sua fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.